Fala pessoal, tudo bem? Dando continuidade à nossa matéria de processo do trabalho, na aula de hoje vamos falar sobre os pressupostos recursais. Lembrando que falei com vocês na aula passada que nós temos dois tipos de pressupostos recursais. Temos os pressupostos recursais objetivos e subjetivos, também denominado pressupostos recursais extrínsecos ou intrínsecos. Nesse primeiro momento, inicio o nosso bate-papo de hoje falando sobre os pressupostos recursais objetivos, também denominado pressupostos extrínsecos. E aqui, gente, o primeiro deles que eu queria conversar com vocês é o pressuposto da recorribilidade do ato. Pelo pressuposto da recorribilidade do ato, nós temos que lembrar que é um pressuposto de recorrer junto ao Justiça do Trabalho, que aquele ato que nós queremos impugnar, ele é recorrível, ou seja, passível de recurso. E aqui vale destacar aquele princípio que nós falamos do princípio da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias. Lembra que as decisões interlocutórias na Justiça do Trabalho, como regra, são irrecorríveis imediatamente, né? Salvado aquelas exceções da súmula 214 do TST, matéria já abordada em outras aulas. Mas lembra aqui o primeiro pressuposto. Olha, para recorrer, o ato tem que ser recorrível. Exemplo, uma sentença é um ato recorrível na Justiça do Trabalho. Exemplo, um acórdão é um ato recorrível na Justiça do Trabalho. Tá? E lembra aqui a questão da exceção à irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias. Um outro pressuposto objetivo importante a passar para vocês também. Lembra o recurso da adequação? Lembra? Pelo recurso da adequação, gente, olha, nós precisamos ingressar com recurso adequado àquela situação concreta. Para cada decisão, há um tipo específico de recurso. Então, nós temos que entrar com recurso adequado. Essa é a regra. Lembrando também que em outra oportunidade, nós falamos do princípio da fungibilidade. O que diz o princípio da fungibilidade? Olha, excepcionalmente, se a parte não entrar com o recurso adequado, né, o judiciário poderá aceitar desde que preenchido alguns requisitos. E falamos também quais são esses requisitos em atenção ao princípio da fungibilidade. Para quem não lembra, aqui tem que ter uma dúvida razoável sobre o recurso que foi atacado. Tem que ter também aqui o preenchimento de todos os pressupostos recursais. E lembra que não pode ser um erro grosseiro a interposição do recurso errôneo. Então lembra aqui, gente, nessa segunda situação, o princípio o pressuposto objetivo da adequação. Então falamos primeiro, recorribilidade do ato, o ato deve ser recorrível. Segundo, adequação, temos que interpor o recurso adequado. A dos pressupostos objetivos, ou denominado extrínsecos por grande parte da doutrina, lembra também a questão da representação, ou seja, é um pressuposto recursal a regularidade de representação. Olha, o recurso pode ser interposto pela parte, se for atenção ao jus postulandi, ou por quem está devidamente representado, ou seja, seu advogado constituído nos autos. Lembrando que tem uma súmula 164 que fala com relação ao mandato tácito na Justiça do Trabalho. Essa súmula dá validade ao mandato tácito e lembra também a questão do recurso apócrifo nos processos físicos. O que seria o recurso apócrifo? O recurso apócrifo, gente, é aquele recurso sem assinatura. Agora no processo digital é mais difícil, né? Porque você protocola com o seu certificado digital, mas o recurso apócrifo nos processos físicos funcionava mais ou menos assim. Em alguns recursos nós temos duas petições, né? A de interposição e a de razões. Olha, se não houver assinatura, o recurso não tem validade. E se houve aqui a assinatura em uma das petições apenas, ou na de interposição ou na de razões. Lembra que se o recurso foi devidamente assinado em uma das petições de interposição ou razões, ele vai aqui ser conhecido nos termos do OJ 120 do TST. Lembra também, gente, a questão do jus postulandi, tem a súmula 425 que fala que o jus postulandi, né, pode ser postulado até as instâncias ordinárias, então até apenas o Tribunal Regional do Trabalho. Lembra que no teor dessa súmula não podemos entrar com recursos de natureza extraordinária, nem mandado de segurança, nem ação rescisória sem a presença do advogado. E lembra também que é um pressuposto recursal objetivo importantíssimo
a questão do preparo na Justiça do Trabalho. O preparo, gente, ele pode compreender dois tipos de pagamento: o pagamento das custas mais o depósito recursal. As custas, normalmente, quem sucumbiu, salvo se for beneficiado pela justiça gratuita. E lembra que o depósito recursal normalmente fica a cargo da empresa para garantir o pagamento da condenação. Algumas questões importantes para falar tanto sobre o pressuposto das custas quanto o pressuposto do depósito recursal. Primeira questão, falar um pouquinho das custas processuais previstas lá no artigo 789 da CLT. Tá? Lembra, as custas processuais, gente, o pagamento dela tem previsão no artigo 789 da CLT. O que nós vamos dar destaque? Quem paga e quanto paga. Algumas situações específicas. Se a ação for julgada procedente, tá? Procedente em favor do reclamante, em desfavor da empresa, ou procedente em parte, ou seja, o reclamante ganhou parte da ação e perdeu parte da ação, lembra que nós vamos ter o valor das custas a cargo da empresa na base de 2% sobre o valor da condenação. Então, olha só, sentença de procedência, condenação de 20 mil reais, a empresa tem que pagar 2% de custas. Sentença de procedente em parte, condenação de 15 mil reais, a empresa tem que pagar 2% de custas sobre a condenação. E se a sentença for improcedente? O reclamante entrou com a ação e o juiz fala que ele não tem direito a nada. Como não tem condenação, reclamante aqui, se não for, é claro, beneficiado pela justiça gratuita, ele vai ter que pagar 2% sobre o valor da causa. Então lembra, nos casos de improcedência, 2% do valor da causa. Olha, e se porventura o reclamante ingressa com a ação e deixa arquivar ou desiste? Nesse caso, como houve desistência ou arquivamento, 2% para ele também, em virtude, é calculado sobre o valor da causa. Olha, uma outra possibilidade, podemos ingressar com uma ação e ter lá acordo nesse processo. Opa, se houver acordo, vai dividir as custas. 2% fica 1% para cada sobre o valor do acordo homologado pelo juízo. Então, olha só, procedente ou procedente em parte, empresa paga 2% da condenação. Improcedente, reclamante paga 2% do valor da causa. Arquivamento ou desistência, reclamante paga 2% sobre o valor da causa. Acordo, 1% para cada parte sobre o valor do acordo. Lembra, gente, que é possível também a sucumbência recíproca agora com relação à reforma trabalhista, e lembra também que a reforma falou que se porventura o reclamante deixa arquivar, para ingressar com outra ação ele tem que pagar as custas do processo anterior. Prazo para pagamento das custas, gente. O prazo para pagamento das custas é tranquilo. Ou após o trânsito em julgado da decisão pelo vencido, e em caso de qualquer recurso decorrer do processo, tem que pagar as custas para recorrer. Então é um pressuposto recursal o pagamento das custas processuais. Se não houver recurso, no final da demanda, em fase de liquidação de sentença. E lembra, gente, que nos processos de execução, na fase de execução trabalhista, as custas da fase de execução serão pagas ao final, sempre pelo executado ou por quem sucumbiu. Tudo bem? Algumas questões importantes ainda que envolvem custas processuais. O artigo 790-A da CLT fala algumas pessoas que têm isenção de custas. União, Estados, Distrito Federal, municípios, respectivas autarquias, fundações públicas. Então, olha só, União, Estado, município, autarquia, fundação pública. E fala também o Ministério Público do Trabalho, bem como as pessoas beneficiadas pela gratuidade de justiça. Então lembra, essas pessoas aqui que falamos agora têm isenção de custas. Algumas situações que envolveram discussão e chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. Olha, a empresa está em recuperação judicial, ela tem direito a que isenção de custas? Olha, a massa falida... A massa falida foi decretada falência, tem isenção nos termos da súmula 86. Aí se a empresa está em liquidação extrajudicial, está num momento difícil, mas não quebrou ainda, nesse caso não possui o benefício, tá? E lembra também que já falamos nos casos de custas em reversão daquela decisão pelo tribunal,
as custas deverão ser recolhidas, as chamadas custas em reversão. Exemplificando, suponhamos que a ação foi julgada improcedente, tá? E o reclamante recorre. O reclamante recorrendo, ele tem a justiça gratuita, não recolheu custas nenhuma. Aí chega no tribunal, o tribunal reverte aquela decisão. Opa, revertendo a decisão, a empresa, para recorrer para Brasília, vai ter que recolher as custas novamente. Então lembra, nesse caso, as chamadas custas em reversão. E também, gente, lembra que as ações plurimas, onde aquela ação tem vários reclamantes ou vários reclamados, o valor das custas é calculado sobre o valor total nos termos da súmula 36 do TST. Olha, nós falamos que os entes públicos não possuem o benefício de isenção. E aquela sociedade de economia mista que tem capital público e privado, né? Exemplo, algumas entidades de capital público e privado. Banco do Brasil, Caixa e por aí vai. Essas entidades, gente, não possuem o benefício de isenção das custas, assim decidiu o Tribunal Superior do Trabalho, nos termos da súmula 170 do TST. Então fica aqui essas peculiaridades com relação às custas processuais, pressuposto recursal objetivo, também denominado de extrínseco, e vamos falar um pouquinho agora sobre o depósito recursal. Depósito recursal, gente, a gente tem uma instrução normativa de número 3 lá no Tribunal Superior do Trabalho que fala sobre ele, e tem também a previsão no artigo 899 da CLT. O artigo 899 da CLT fala sobre a questão da obrigatoriedade do pagamento do depósito recursal. Finalidade do depósito recursal. A finalidade, gente, do depósito recursal é garantir o pagamento da condenação, tá? Então a finalidade na Justiça do Trabalho do depósito recursal é garantir o pagamento da condenação. Por isso que, atendido o teto da condenação, não se precisa mais recolher nenhum tipo de depósito. Assim decidiu o Tribunal Superior do Trabalho nos termos da súmula 128, tá? Nos termos da súmula 128. Então vou dar um exemplo para vocês. Suponhamos que o depósito recursal hoje está em torno de R$11 mil, tudo bem? R$11 mil. Olha, a condenação foi de 10 mil, eu só preciso depositar os 10, porque não preciso depositar o valor integral do depósito, porque é para garantir a condenação. Se a condenação foi 10, paguei 10, estou liberado porque atingi a finalidade do depósito recursal. A comprovação desse depósito, lembra? A comprovação do depósito recursal deve ser feita dentro do prazo para interposição do recurso, nos termos da súmula 245 do TST. Então temos uma súmula lá do TST de número 245 que fala, olha, o depósito recursal deve ser realizado o seu pagamento dentro do prazo da interposição do recurso. Vou dar um exemplo. Olha, tem que depositar 11 mil, o recurso foi interposto no terceiro dia e o depósito no oitavo. Beleza, tá tranquilo, porque foi dentro do prazo da interposição do recurso. Condenação solidária. Imagina só, gente, se duas ou mais empresas são condenadas, um grupo econômico, por exemplo, a empresa A, B e C estão respondendo à lide. O juiz vai lá e condenou. As três querem recorrer. O depósito recursal realizado por uma delas serve às demais, tá? Tem uma súmula do TST de número 128, fala: servirá o depósito realizado por uma, desde que essa que depositou não pleiteie a sua exclusão da lide, tá? Ou seja, olha, o grupo econômico, a fundamentação da defesa e do recurso é a mesma, eles estão com a mesma pretensão jurídica, não tem por que cada uma recolher o valor do depósito recursal. O depósito realizado por uma valerá para as demais, ressalvado, é claro, se a que depositou estiver requerendo a sua exclusão da lide. Um outro tema importante que envolve depósito recursal. Imagina só, gente, aquelas ações de natureza declaratória na Justiça do Trabalho. Imagina se eu não entro com uma ação com pedido condenatório, mas uma ação de cunho natureza declaratória apenas. Cito como exemplo dissídio coletivo, onde sindicato com sindicato quer declarar direitos para aquela categoria. Nas ações de natureza declaratória, aqui exemplificando como os dissídios coletivos, não há necessidade do pagamento do depósito recursal para recorrer. Por quê? Justamente pela finalidade do depósito. Se a finalidade do depósito é garantir o pagamento da condenação, e nas ações declaratórias não tem pedido condenatório, não tem por que recolher o depósito recursal. Tá? Então lembra aqui, né, nessas situações de natureza
condenatória e declaratória. Quando tiver pedido condenatório, tem que realizar o depósito. Para quê? Para garantir o pagamento da condenação limitado ao teto. E lembra aqui, nas ações pura e simplesmente declaratórias, não há necessidade do depósito, justamente em virtude disso. Diferença ínfima, gente. Tivemos aqui uma situação onde a OJ 140 previa que nos casos de diferença ínfima no pagamento do depósito, lembra que a gente tinha aqui, o recurso era considerado deserto. Olha, tinha que depositar 11.050, ele depositou 11 mil. Olha, deserção, depositou o valor errado. Com a reforma do CPC, nós tivemos um dispositivo onde fala que o tribunal deve dar oportunidade à parte consertar esse erro, né? Em atenção aqui ao acesso ao Poder Judiciário, e o Tribunal Superior do Trabalho, com muito acerto aqui, vem aplicando essa possibilidade de passar à parte a possibilidade de recolher a diferença caso tenha sido recolhido um valor a menor ou um valor errado. É dado aqui normalmente o prazo de 5 dias para regularização tanto dos depósitos quanto eventualmente das custas processuais. A parte foi condenada a multa por litigância de má-fé. Essa multa é pressuposto recursal? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O pressuposto recursal lembra, custas mais depósito. A multa por litigância de má-fé, não. Salvo, é claro, se for multa por reiteração de embargos declaratórios procrastinatórios, tá? Que aí tem previsão específica, e quem quiser dar uma olhadinha, também olha OJ 409 da SDI 1 do TST, OJ 409 da Seção de Dissídios Individuais 1 do Tribunal Superior do Trabalho. Tudo bem? Então lembra aqui essas situações que envolvem depósito recursal. Tivemos aqui, gente, algumas alterações importantes no artigo 899 com a reforma trabalhista. Indico a leitura e está na matéria de vocês. O parágrafo 4º, o parágrafo 9º, o parágrafo 11º, né? Fala da possibilidade de substituição do depósito por fiança bancária. Fala que o depósito vai ser corrigido hoje pelos índices da poupança. Fala que o depósito recursal, por exemplo, vai ser reduzido pela metade nos casos de empregadores domésticos ou entidades aqui como microempresa, empresas de pequeno porte. Então tem aqui aquelas situações de isenção aos beneficiários da gratuidade de justiça. Tudo isso veio com a reforma trabalhista, alguns parágrafos importantes no artigo 899 da CLT. Legal. Falamos sobre os chamados pressupostos objetivos ou extrínsecos. Para finalizar o bate-papo de hoje, vou conversar com vocês rapidamente sobre os pressupostos recursais subjetivos, também denominado intrínsecos. Aqui lembra, né? O que é algo que é subjetivo, a gente fica intrínseco àquela pessoa. Então, para não confundir, pressupostos subjetivos, intrínsecos, objetivos, extrínsecos. E o primeiro, gente, é o pressuposto da legitimidade. Tem que ter legitimidade para recorrer. Quem tem legitimidade para recorrer? Normalmente a parte vencida, artigo 996 do CPC. Lembra que também tem legitimidade o terceiro prejudicado. Terceiro prejudicado, aqui também tem legitimidade para recorrer. E lembra que o prejuízo aqui não pode ser apenas um prejuízo monetário, gente. Tem que ter um prejuízo, um interesse jurídico aqui. E lembra também o Ministério Público, como fiscal da lei, ele pode aqui ter interesse recursal. Tá? Algumas questões importantes. Discutiu-se e como é que vem decidindo o judiciário. Perito teria legitimidade para recorrer? O judiciário vem entendendo que não, gente. Perito é um auxiliar do juiz naquele processo, ele não tem legitimidade para recorrer, porque não apenas não fez parte a lide, como também não tem interesse recursal. Tá? Lembra o segundo pressuposto subjetivo, a questão da capacidade. Além de ter legitimidade, a parte deverá demonstrar a capacidade processual no momento da interposição do seu recurso. Então aqui, gente, é um pressuposto subjetivo também, né? Lembra, a legitimidade e a capacidade. E o interesse, né? A parte tem que demonstrar aqui o pressuposto do interesse. O interesse, gente, ele é denominado pela doutrina como o interesse tem previsão de ser aquele binômio da utilidade mais necessidade. Eu comprovo o meu interesse recursal quando eu demonstro que aquele recurso não apenas é útil, mas também
necessário às minhas pretensões recursais. Já se discutiu-se, por exemplo, se a parte vencida, né, a parte vencedora poderia recorrer ou não. Gente, dependendo da situação, sim, se ela comprovar que aquele recurso é necessário e útil aos seus interesses, tá? Eventualmente pode se demonstrar um interesse sim, claro, em situações excepcionais. Vou dar um exemplo, o caso de majoração do dano moral. A parte pediu 50, o juiz falou, te dou 20. Ela tem interesse em recorrer pela diferença dos 30. Mesmo vencendo, ela tem um interesse recursal. E lembra aqui, então, essas três situações que envolvem pressupostos objetivos e subjetivos. Dos subjetivos, lembra brevemente o que falamos agora. Legitimidade, capacidade e interesse. A parte tem que ter legitimidade para recorrer, capacidade na interposição do recurso e também interesse recursal. Gente, matéria muito importante dos pressupostos objetivos e subjetivos, lembrando que não basta aqui fazermos um recurso adequado no tempo correto, lembrando que é um pressuposto objetivo também, que eu já falei com vocês na aula de prazos, que a tempestividade, o recurso tem que estar sempre interposto dentro do prazo, já falamos como é que ocorre a questão dos prazos no nosso trabalho, quem tem prazo em dobro, quem não tem, como é que fica a contagem dos prazos agora em dia úteis, né, também no processo trabalhista. Mas lembra aqui que não basta preparar o recurso, tem que demonstrar o preenchimento de todos os pressupostos objetivos e subjetivos. Lembrando que alguns recursos ainda, falaremos aqui no decorrer do nosso semestre, tem pressupostos específicos. Cito como exemplo o recurso extraordinário para o Supremo, tem o pressuposto específico de preencher a repercussão geral. Cito como exemplo o recurso de revista para o TST, tem o pressuposto específico de preencher o requisito da transcendência, dentre outros que falaremos oportunamente em outro bate-papo. Tudo bem? Mais uma vez, pessoal, obrigado aí pela presença e participação. Espero que os senhores estejam todos bem. Estamos aqui à disposição para sanar qualquer dúvidas e esclarecimentos, não apenas no Moodle, nos nossos fóruns e bate-papos e também nas nossas redes sociais e grupos de sala. Fiquem com Deus, até semana que vem, se Deus quiser. Um beijo em todos. Até mais, tchau, tchau.